Olá, bom dia. No programa de hoje, um pequeno paraíso na capital. A tranquilidade e a paisagem do bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Os destaques do evento que apresenta as tendências mundiais em imóveis, o Salão de Milão. Aqui no estúdio, nosso assunto são as vantagens de comprar um imóvel ainda na planta. E conheça as novidades em adegas personalizadas para sua casa ou apartamento. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. Um pedaço do paraíso aqui na capital. Assim pode ser descrito o bairro Ipanema. A área, que na década de 30 era considerada a zona rural de Porto Alegre, foi um recorrido balneário e hoje se tornou um dos mais importantes bairros da Zona Sul. A tranquilidade é uma das características mais marcantes, segundo os moradores. Mais de 20 mil pessoas moram no bairro Ipanema, um dos mais representativos da zona sul da capital. Um desses moradores é o apresentador do Band Cidade, Sérgio Stocks, aqui ao meu lado. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Felipe, bom dia. Nós estamos aqui no calçadão de Ipanema, todo mundo gosta de vir aqui caminhar, é um ambiente maravilhoso, Sérgio. Esse é o charme de Ipanema, né? É o principal local de Ipanema, é o que atrai gente de toda a cidade, de outras cidades da região metropolitana. Hoje é um dia assim meio quase inverno, né? Mas é um dia agradável também, porque a temperatura está boa para caminhada, para exercício, está começando aqui o movimento, né? Então daqui a pouco você vai estar tomado de gente, o pessoal adapta os horários de trabalho para vir caminhar no calçadão. Eu só trabalho fora do bairro, para falar a verdade, né? Mas resolve-se tudo, tem uma boa infraestrutura de comércio. Aqui você tem supermercado, você tem barbeiro, cabeleireiro, loja de conveniências, farmácia, postos de gasolina, tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, na vida prática. Restaurantes muito bons, se quiser sair para comer, aqui mesmo na Orla tem ótimos bares e restaurantes. Quer dizer, tem tudo para você viver e além da qualidade de vida, que parece que a gente está numa outra cidade, uma cidadezinha do interior. Eu acho que o diferencial é do próprio bairro, que ele privilegia, ele é privilegiado, na verdade, por ter residências, ter casas, né? Que é uma característica da Zona Sul. Na Zona Norte de Porto Alegre e outras regiões da cidade tem também, mas tem mais em formato de condomínio, ou então os edifícios, né, que é a maior parte das moradias. E aqui ainda se tem aquelas 2 ou 3 casas num terreno grande, ou então tem um pequeno condomínio, ou as casas individuais. Eu acho que esse é um diferencial, como nesta rua aqui. Essa rua tem várias casas que são residências individuais. Qual era a característica de Porto Alegre? As pessoas vinham para cá porque essa região era de veraneio. Vila Assunção, Ipanema, Guarujá, Lami, principalmente Ipanema, naquela região do calçadão, onde tem muitas casas, permanecem ainda as casas com terrenos muito grandes, casas muito grandes com característica de praia. Hoje não é mais para veraneio, as pessoas moram ali, ou enfim, ou usam a casa no fim de semana e tal, mas ainda permanece a mesma característica. Eu sou Antônio Tafarel, né, conhecido por Toco. A gente tem uma cantina italiana e uma fábrica de chopp, onde a gente está já há 15 anos atuando no ramo alimentício. Trabalha aqui, mora aqui, filhos estudam aqui, como é que funciona? Estudam aqui no bairro, o deslocamento é bem mais fácil, né? Não tem engarrafamentos, não tem trânsito. Então a vida tem uma qualidade muito melhor, né, nessa rotina de tu viver no teu bairro, né? Não em Ipanema, mas sendo onde tu vive, né? O teu viver no bairro te traz uma qualidade de vida muito grande. Com poder
poder aquisitivo maior e ofertas a perder de vista, o consumidor brasileiro finalmente está tornando real o sonho da casa própria. Para muita gente, comprar um imóvel ainda na planta é a possibilidade da realização desse sonho. Mas como organizar a vida financeira para comprar um imóvel na planta? E quais as vantagens para a compra antes do início da construção? Para responder a estas e outras questões, está conosco hoje Thiago Marona, gerente comercial da Bolognese. Tudo bem? Bem-vindo, Thiago. Tudo bem. Vamos começar falando das vantagens. É vantajoso comprar um imóvel na planta e para que tipo de consumidor? A grande vantagem da compra do imóvel na planta é a parte financeira. O imóvel com a compra antecipada vai ter sempre um preço muito inferior à proximidade da entrega do mesmo, né? Seria a grande vantagem do comprador. Em quanto aproximadamente? Eu acredito em torno de 30%, 30%, 40% em alguns casos, até um pouco mais do que isso, né? E é tão interessante para o investidor quanto para o adquirente final, né? Porque ele vai ter a possibilidade de comprar um imóvel. Lógico, o consumidor final ele vai ter que ter um pouco mais de paciência, né? Para efetuar essa compra. Mas ele vai fazer essa compra com uma grande margem de lucro, vai economizar dinheiro, né? O consumidor que vai morar nesse imóvel, quer dizer, tu até já falasse, né, Thiago? Tem que ter paciência, porque demora um tempo. Mas tem a vantagem financeira, que fica em torno dos 30%. Que outras vantagens? Eu acredito que a grande vantagem é a possibilidade de organizar a sua vida, a sua nova moradia, né? Tanto quanto uma ampliação do próprio apartamento ou casa que ele vai vir adquirir, quanto a parte de mobília, né? Ele vai poder mobiliar com mais calma, com mais tempo. Só que um alerta que se faz é que esse consumidor tenha ciência de que ele precisa ter calma, porque muitas vezes, e tem acontecido muito no mercado imobiliário brasileiro, em função do crescimento, a entrega desses imóveis tem atrasado um pouco mais do que a previsão da construtora, né? Então ele tem que estar organizado e preparado já para suportar um atraso no período de obra, né? Um atraso curto, mas porém existe esse atraso, né? Quanto tempo mais ou menos tem atrasado? Em média, as obras aí com entrega para, vamos colocar 36 meses, usar como exemplo, elas estão demorando 42, 44 meses para serem entregues, né? Isso é de um modo geral, né? E existe um modelo padrão de compra de imóvel na planta, de tempo, de pagamento, direto com a construtora? Como é que funciona? Aí vai depender muito de construtora para construtora, né? Mas a grande maioria das construtoras aqui da capital, elas trabalham com um sistema de pagamento e financiamento direto até a assinatura com mútuo. É um programa interessante, porque tu acaba pagando um valor X sem acréscimo de juros, apenas com a correção, né? Como se fosse a tua entrada. A tua entrada está programada no período de execução de obra, né? Acaba se tornando interessante. Quer dizer, em vez de dar a entrada, como normalmente se dá inteira, vai parcelando. Vai parcelando no período de 24, 36 meses e acaba tornando investidor até alguém com menor poder aquisitivo, né? Isso dá um exemplo para a gente, assim, quer dizer, a partir de uma prestação de quanto é possível comprar um imóvel na planta? Olha, hoje a partir de uma prestação de 350 a R$400 é possível fazer a compra de um imóvel na planta. Nossa. E ter uma boa valorização e ganhar esses 20%, 30%, às vezes 40% aí, que a gente estava comentando. Estamos conversando com o Thiago Marona, gerente comercial da Bolognese, sobre as vantagens de comprar um imóvel na planta. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Thiago para falar como o consumidor deve evitar riscos, pode se prevenir e evitar riscos numa compra de imóveis na planta. O Imóvel Class TV continua. Oi, tudo bom? Convido a vocês a conhecer Reserva Ipanema, o mais novo lançamento da Livre no coração da Zona Sul, 600 metros do calçadão de Ipanema. Os condomínios da região têm características de ser condomínios de casa ou empreendimentos pequenos. O nosso empreendimento Reserva Ipanema tem um terreno de mais de 40 mil metros quadrados, possibilitou mais de 30 itens de lazer, desde portaria, playground, piscina, como eu comentei, e os apartamentos com tamanho adequado. Então, as plantas estão maravilhosas, o apartamento realmente atende ao público da Zona Sul. O empreendimento fica, como eu disse, a 600 metros do calçadão de Ipanema, com todo o conforto
do calçadão, do lazer do final de semana, os melhores pontos de comércio, próximo ao Zafari da Juca Batista, que é muito importante. O empreendimento fica a poucos minutos do Zafari, próximo a todos os serviços, e o empreendimento na região é um empreendimento inédito. Ele oferece apartamentos de 2 dormitórios e 3 dormitórios com suíte. O condomínio tem mais de 30 itens de lazer, desde piscina, adulto infantil, salão de festa, sala de ginástica, quadra de esporte. E é para um público que até então não era atendido, que é para o primeiro imóvel, né, os apartamentos de 2 dormitórios e 3 dormitórios para a família com aí de 1 a 2 filhos. Acesso muito fácil, tanto para quem vem pela Coronel Marcos, pela Cavalhada ou pela Eduardo Prado, o acesso ao empreendimento é muito fácil. Bom, agora nós estamos dentro do apartamento modelo, apartamento decorado, assinado pelo arquiteto Raul Pegas, de 3 dormitórios do empreendimento Reserva Ipanema. O apartamento ele tem espaços muito bem aproveitados, é uma planta inteligente. São 3 dormitórios, sendo que o quarto de casal com banheiro privativo, então é 3 dormitórios com suíte. Tem uma ampla área social, a planta com poucos espaços de circulação, então é uma planta bem inteligente, bem aproveitada. Tem 61 metros quadrados de área privativa, mais a área da vaga de garagem. Então, para a família que tem de 1 a 2 filhos, é um apartamento fantástico, um apartamento ideal, funcional, né, com condições e valores que cabem no bolso, e o apartamento está um espetáculo. Quem vir conhecer não vai se arrepender, a decoração está maravilhosa, o apartamento é encantador, né, ele é bem iluminado, bem arejado, e com o empreendimento nós já vendemos aí mais de 50% das unidades, então a aprovação do público é excepcional. Apartamento de 2 dormitórios, nós também temos decorados no local, assinado pelo arquiteto Luiz Settinger, ele é fantástico, acho que é uma das melhores plantas que a empresa já fez, em termos de custo-benefício. 2 dormitórios, o banheiro tem 45 metros quadrados, também muito bem iluminado. Para o primeiro imóvel, para uma família com um filho, ele é fantástico. Os espaços também muito bem aproveitados, pouca área de circulação, então tem uma área social maravilhosa, uma área social ampla. E acho que a melhor opção da Zona Sul, o Reserva Ipanema. É um apartamento que a gente tem um preço a partir de 148 mil, com parcelas de R$600 mensais. A partir desse valor você já pode morar no Reserva Ipanema. E com uma infraestrutura de lazer aí de mais de 30 itens de lazer que vem junto com o apartamento. Então vai atender a família muito bem. Vem até o plantão de vendas, conheça os 2 apartamentos decorados e com certeza você vai tomar a decisão de morar no Reserva Ipanema. Quem está procurando morar na Zona Sul, não tem lugar melhor, a 600 metros do calçadão de Ipanema. Os melhores apartamentos da Zona Sul estão aqui. Vivo apresenta Inglês pelo celular. Agora você pode treinar o seu inglês de onde estiver, usando qualquer celular ou fixo, no formato simples e divertido de novela. É só ligar, escutar a novela, interagir e aprender. Oh, Carla, I love you. Eu também te amo. E você só paga o preço de uma ligação para celular. Ligue agora 015 51 9522 0000. Transforme seu inglês com Vivo Cantu. O porão deixou de ser há muito tempo o local ideal para guardar os vinhos. É cada vez mais comum proprietários investirem na construção de adegas personalizadas que, além de bonitas, ajudam a manter a qualidade e o sabor da bebida. Nós estamos aqui numa adega residencial, uma casa aqui em Ipanema, em Porto Alegre. E é uma necessidade que foi
solicitada pelo cliente, de criar um ambiente confortável, aconchegante, entre o espaço mais social do jantar e o espaço de lazer do jardim da casa. Então a arquiteta nos solicitou o projeto dessa adega, que é exatamente uma adega sob medida, personalizada, para que entre em harmonia com todos os elementos restantes da casa. Essa tendência de que a adega deixe de ser um espaço anexo à casa, como eram os porões antigos, né? A adega cada vez faz parte do espaço social da casa. Cada vez mais isso tem acontecido. É uma tendência aqui em São Paulo já acontece bastante. Aqui no Sul está começando a ser bastante comum essa necessidade, esse gosto de ter os vinhos próximos do jantar, próximos do estar. Existem basicamente 2 tipos de adega que a gente trabalha. É uma adega quando é um ambiente, que é o caso dessa que a gente está vendo aqui, que é uma adega onde se entra no espaço, e ele é um espaço todo refrigerado, né, com a temperatura adequada para o vinho. E existe outra possibilidade, quando não se tem um espaço tão grande, em casas em apartamentos ou casas menores, que é fazer um armário personalizado, climatizado. Então ele é um armário que pode fazer parte da cristaleira, faz parte do armário do estar ou do jantar, só que é climatizado, então ele é disfarçado no meio do ambiente. Tanto para um como para o outro, para se começar a fazer uma adega personalizada, uma adega sob medida, refrigerada, se parte dos 20 e 25 mil. Porque é o mínimo necessário para o equipamento, para a marcenaria, para a iluminação. Esse é o serviço completo. Como todo equipamento, ela precisa de uma manutenção anual, uma conferência no equipamento, como um outro equipamento de refrigeração, né? Então, o ideal é que anualmente, ou a cada 2 anos, a gente faça uma limpeza e uma manutenção no equipamento. Mas só isso. O resto do período, a adega funciona por ela mesma, sozinha. E além do equipamento de refrigeração, outra coisa importante são os dispositivos de armazenamento. E existem vários, existem infinitas formas de armazenar os vinhos, né? Mas o ideal é que ele fique sempre numa inclinação, aqui essa inclinação como está mostrando esse sistema, é a inclinação de 13 graus, mais ou menos, de forma que a rolha se mantenha embebida com o líquido, não deixando entrar oxigênio, mas a borra do vinho, o resíduo, aquele resíduo de alguns vinhos, já fica decantado no fundo da garrafa. Então, para servir é o ideal. Na hora de tirar, eu tiro com cuidado e sirvo o vinho diretamente. Não preciso esperar decantar o resíduo para servir. A ideia de realmente o protagonista da adega serem os vinhos, né? Um evento na Itália apresentou o que há de mais novo quando se fala em decoração para casa. O Salão do Móvel de Milão é considerada a mais famosa feira do setor no mundo. E a gente mostra para você agora o que vai ser tendência em design e arquitetura de interiores. Eu estive em Milão na 50ª edição da Feira de Design de Milão. Essa feira é a maior feira de design, de imobiliário, enfim, do mundo. E em Milão ela é um evento que toma a cidade como um todo. Hoje a gente pode dizer que ela se sobrepõe até a feira, até a semana de moda. No mundo do design não existe, eu acredito que não existe nada igual. O que me chamou a atenção, que não é novidade, que já vem de outras feiras, é o vínculo, é como a moda vem se juntando com o design de mobiliário, com a decoração. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a Missoni, né, que era uma grife de moda, ela já vem, não é desse ano, já vem criando uma linha de mobiliário. Esse ano, por exemplo, o Christian Lacroix criou toda uma linha de móveis para Sissis, né? Ele se vinculou a Sissis e criou uma linha de móveis. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Isso para mim foi não uma novidade, mas uma tendência das últimas feiras que vem crescendo. Todos os estofados, assim, eles vêm com força total, assim. E uma coisa que me
achei bastante interessante os estofados, uma linha bem clean, saiu o volume, né? Os estofados, eles também é uma tendência dos estofados de couro, que saem um pouco do chão, eles não vão até o chão, eles têm esse vazado embaixo, que dá uma leveza maior no ambiente. Outra coisa que me chamou a atenção foi a tendência crescente da preocupação com o meio ambiente. Eu acho que está crescendo cada vez mais. Sabe, a preocupação com os materiais recicláveis, com a emissão de carbono, né? Então a gente percebe isso, que existe essa preocupação. Que tal deixar o seu celular muito mais turbinado com os melhores jogos da atualidade? Então envie um torpedo com a palavra jogo para 48069. Lá você baixa Velozes e Furiosos, Guerra nas Estrelas, Sopranos Poker, Street Fighter e muitos outros jogos irados. Transforme o seu celular numa máquina de jogos. Não perca tempo. Envie jogo para 48069 e detone. Todo sábado você tem um novo programa de esporte, um encontro marcado com a gente. É o Esporte Revista, que acompanha desde o vôlei, passando pela natação, pelo basquete, judô, esportes radicais, tênis, enfim, tudo o que rola no mundo do esporte. Claro que também tem atenção especial para a preparação dos gaúchos para as Olimpíadas de Londres. E aqui no estúdio sempre um convidado de peso participando do nosso programa. Então não perca, Esporte Revista é sábado, 10h30, aqui na Band. A gente espera você. Estamos de volta aqui no Imóvel Class TV, recebendo hoje Thiago Marona, gerente comercial da construtora Bolognese. Nós estamos conversando sobre as vantagens de comprar um imóvel na planta. Agora vamos falar, já falando das vantagens, Thiago, vamos falar um pouquinho dos riscos. Quais são os riscos e como o consumidor pode se precaver? Na verdade, o risco de comprar um imóvel na planta é de que ou essa obra não se realize, ou uma construtora de um porte pequeno não tenha condição de se manter e venha a falir, né? Uhum. Então, a dica que se dá é comprar de uma construtora conceituada, já renomada no mercado, que esse risco diminui bastante, e sempre estar atento à documentação do imóvel. Uhum. O consumidor sempre deve estar atento à documentação do imóvel que ele está comprando. Ele vai assinar um contrato de compra e venda, né? Sim, ele vai assinar um compra e venda no qual vai ter a descrição desse imóvel, a descrição da matrícula desse imóvel. A matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, ela é um documento imprescindível para a compra do imóvel, né? Que sempre deve ser solicitada, né? Uhum, mas o imóvel só vai para o nome dele depois que estiver pronto. Exatamente, só depois da conclusão da obra. Mas na verdade, a partir do momento da aprovação do projeto na prefeitura e a abertura da matrícula desse imóvel, ele tem, em alguns casos, já se assina um mútuo no banco, né? Tem obras que são efetuadas com o recurso do banco, toda a obra, desde o início, da fundação, da urbanização dessa construção até o início da construção de torres, para o caso de apartamentos, né? Uhum. Então, em algumas obras ele já assina antes, né? Esse mútuo, assina antes no início da construção do imóvel dele. Isso já serve, inclusive, como uma certa garantia para o consumidor, né? Com certeza, é uma garantia de que esse imóvel vá ser executado a partir do momento que tem um agente financeiro por trás garantindo a obra, né? Uhum. E onde as pessoas buscam informações? Foi lá, gostou de um imóvel, quer buscar informações, se é uma construtora que tem credibilidade, enfim, no mercado, onde ele busca essas informações? A dica que eu dou é com relação à matrícula, novamente, né? Solicitar essa matrícula no registro de imóveis e para dar uma olhada na existência ou procedência desse imóvel. Não tem a matrícula ainda do apartamento ou da casa que ele está comprando, solicita a matrícula anterior, a matrícula da compra da área, ou o contrato de compra e venda da compra da área, para certificar de que essa compra que ele está fazendo é uma compra sólida, né? É uma área comprada, paga, com impostos em dia.
Essa é a dica que a gente pode dar para o consumidor. Tiago Marona, gerente comercial da Bolognese, obrigada pela participação aqui no Imóvel Class TV. Muito obrigado. E o Imóvel Class TV continua. Andando pelas ruas de Ipanema, eu encontrei um dos moradores mais antigos do bairro, o seu Antônio. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bom. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Há 81 anos. E quantos anos o senhor tem? Eu tenho 83. Praticamente nasceu em Ipanema. Como é que era? O senhor lembra da sua infância? Como é que era aqui esse local, que agora está cheio de casas, tem toda uma infraestrutura? Ipanema era tudo mato e campo. Ainda tinha jaguatirica e lobo-guará. Na igreja, ao lado da igreja, era a granja de arroz do meu tio. Então era uma parte rural mesmo, senhor? Era uma parte rural. Para ir para a serraria não tinha rua, era uma picada, pela beira da praia. Os ônibus vinham até a praça só, ônibus abertos. O que o senhor mais faz aqui no bairro? O que o senhor gosta de fazer? Eu gosto muito de vir aqui pro Guaíba e me reunir com meus amigos, que são todos amigos de infância, né? Isso eu gosto. E aí ficam papeando, conversando? Estamos conversando, conversa em galo de briga, outro em passarinho, outro em mulher, se lembrando dos velhos tempos. Para mim é o melhor lugar do mundo. Eu sou o Frota, que tenho aqui o barco, que faz os passeios no nosso bairro. Somos sediados aqui já desde 1966, foi quando meu pai comprou essa casa, que aqui é na beira da praia, que hoje é o nosso café, o Café Travessia. E moramos aqui também, que é no mesmo endereço, aos fundos, é a nossa casa, reside a minha família. E o maior prazer morar aqui, é maravilhoso de morar em Ipanema. Ipanema é o lugar que eu conheci na minha infância e que me apaixonei desde esse tempo e tenho essa gratidão, esse vínculo com Ipanema desde essa fase e a felicidade de poder estar morando, trabalhando, inclusive nesse setor que é para dentro do Guaíba, que é uma outra paixão também, que é o Guaíba, que é um nosso lago que banha a nossa cidade, que é o motivo de nós sermos um Porto Alegre. Por um período, antes de morarmos em Porto Alegre, eu morava em Livramento, na fronteira, e a minha vida lá era uma vida de campo, eu gostava muito de pescar, o meu pai me levava nas pescarias e tal. E quando eu mudei para Porto Alegre, eu fui morar no centro e fiquei um pouco tolhido daquela situação que era para mim privilegiada lá na fronteira, de poder estar em contato com a natureza e tal. Aí na primeira visita que eu fiz a Ipanema, que foi o motivo da minha paixão, foi isso aí de chegar aqui e notar que aqui tinha uma fauna riquíssima como lá, que tinha possibilidade de ver pássaros, de ver fauna diferenciada como biguás, garças, socós, lontras. É uma coisa assim inacreditável que dentro de uma cidade, uma metrópole, tu tenha um bairro, um local onde a fauna e a flora são tremendamente abundantes e continuamos até hoje, no ano de 2011, com essa mesma situação de fauna e flora maravilhosa aqui na Zona Sul. E o programa de hoje está terminando. Se você tem sugestões, críticas, quer saber mais sobre algum assunto, então escreva pra gente. O nosso e-mail é imovelclasspoa@band.com.br. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê de novo no sábado que vem às 10 da manhã. Fique agora com o Esporte Revista. Um ótimo final de semana para você.